Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos aqui ao canal Chats Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel, sejam bem-vindos. Bem, pessoal, hoje nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo porque aconteceu algo muito interessante aí, né? Todos já sabem a morte de Francisco, então vamos conversar um pouco sobre isso aqui, né, Marcel? Pois é um acontecimento histórico, né? Apesar de ser a nova igreja, é um líder religioso reconhecido pelo mundo inteiro, né? Pela grande mídia, pelas pessoas, a maioria das pessoas. Então, não deixa de ser um evento histórico para a própria história, né, do cristianismo e até mesmo para a história da igreja, né? Porque sabendo que é um falso papa, também é um episódio que entra para a história, né? É interessante que eu posso dizer que eu vou viver aí 3 trocas, né, de pseudos papas, né? Foi primeira João Paulo II, né? Depois foi do Francisco, agora vai ser a terceira, né? Tem pessoas que porque como João Paulo II ficou muito tempo, né? Tem pessoas que nunca nem chegaram a viver uma troca de um papa, digamos assim, né? Temos que falar papa para as pessoas entenderem. Mas então a gente resolveu fazer essa live para a gente discutir, né, sobre a questão do legado, né, de Bergoglio, né? O legado no sentido negativo, né? E também os possíveis sucessores, né? Analisando o que hoje nós temos no colégio de cardeais e também o que a mídia vem dizendo, né? Acerca dos perfis, a gente pode especular aqui um pouco o que pode acontecer, né? Nessas próximas 3 ou 4 semanas, né? Porque ainda estamos entrando na fase do funeral, né? Isso demora mais ou menos aí de 4 a 6 dias, né? Até ele ser enterrado. E depois, mais ou menos de 15 a 20 dias, né? Porque tem que todos os cardeais se reunirem, né? Então isso demanda uma logística, demanda uma organização, né? Que leva um tempo. E daí em diante a gente vai ter a eleição, né? Então a gente vai especular aqui com vocês os perfis, né? Não tem como a gente especular todos os perfis dos que estão sendo especulados, até mesmo porque são muitos, né? Apesar o colégio de cardeais hoje é mais de 200 cardeais, mas como Francisco limitou, né, a idade de 80 para que possam votar e seja votado, né? Então isso cai para 135 cardeais. Então os 135 são potenciais sucessores. Então a gente não tem como traçar o perfil de todos, né? Então a gente vai pegar dos que estão mais cogitados, né, para suceder Francisco. Esse é o nosso objetivo e também atualizar também. E o pessoal também que quiser fazer perguntas, né, pode ficar à vontade aí no canal, fazer perguntas e se inscrever também, aproveitar, né, se inscrever, compartilhar o link aí nas redes sociais, para que a gente possa discutir aqui essa questão desse acontecimento. Para começar, igual você falou, né, a gente pode falar do legado que ele deixou, né? Francisco, ele escancarou mesmo as portas, né, vamos dizer assim, né? O antecessor dele, Bento XVI, foi mais ali, vamos dizer assim, conservador, como muitos consideravam, né? Mas a gente sabe que não é. E Francisco veio e abriu as portas mesmo, né? Pachamama, como a gente já falou muitas coisas aqui, né, Marcel? O Francisco, ele teve aquele perfil socialista, né? O Papa, se pudermos definir com uma palavra, né? O Papa esquerdista, digamos assim, né? O Papa socialista, né? Com isso ele ganhou a simpatia, né, de muitos, né, do sistema, né? Muitos os esquerdistas mesmo, os socialistas gostavam muito dele. Hoje você vê, né, a reação dessas pessoas, né, lamentando, né, o falecimento do Bergoglio, justamente porque ele defendia muito essas causas socialistas, né, que vai contra
a verdadeira doutrina da igreja, né, que condenou o socialismo, o comunismo. Então ele simpatizava, né, com políticos de esquerda. Ele recebeu o irmão do Fidel Castro no Vaticano, de forma bastante sorridente, líderes, né, de esquerda, né, o próprio Luiz Inácio, né, enquanto os de direita, né, quando era recebido, notava-se, né, a diferença, até mesmo na face, né, que era uma cara mais fechada, e ele condenava as políticas mais, digamos, de direita, conservadoras, políticas mais nacionalistas. Ele chegou enviar indiretas, né, no primeiro mandato do Donald Trump, falando que devemos construir pontes e não muros, né, criticando em relação à política migratória dos Estados Unidos, né, e outras coisas que... A questão também do Milei, né, eles acabaram, né, o Milei fez duras críticas, né, e o Milei é um político, né, conservador não, é um liberal, um anti-esquerda, né, que fez duras críticas, né, ao Bergoglio. Inclusive, a questão dele ter uma coisa marcante que ficou também no legado negativo de Bergoglio foi ele ter silenciado acerca da aprovação do aborto, né, na Argentina, né. Ele silenciou. Ele ficou quieto. Isso causou bastante escândalo, né? Porque como é que pode? Ele sendo argentino, ele jamais deveria ter se calado. Com o tamanho... Porque o que ele diz, né? O que ele dizia, que um papa reconhecido pelo sistema, né, diz, tem um peso enorme. E ele não lutou contra... Não tentou, de alguma forma, evitar que isso acontecesse no país dele, né, que é a Argentina. Então isso foi um legado também bastante negativo. E outras coisas mais que o fazem ser um papa do sistema, né, dos globalistas, né, digamos assim, que é a questão das encíclicas, né, as encíclicas, principalmente as encíclicas ambientalistas, né, que seguindo ali a cartilha, né, dos globalistas, da ONU, né, da nova ordem mundial, né. Então um papa, né, falando um papa entre aspas, falando de ambientalismo, né, de uma pauta extremamente globalista, né, que vem carregada de várias questões que nem podem ser ditas aqui, né, porque no último vídeo que a gente foi falar sobre a questão do ambientalismo, o nosso vídeo acabou não dá nem sofrendo strike, a gente teve problema até do vídeo, de alcance no vídeo. Então ele seguia, né, essa questão, e também a questão dos LGBTs, né, aquela encíclica da Amoris Laetitia, né, que foi um grande absurdo, né, tanto que Monsenhor Viganò, né, se levantou contra Francisco. Monsenhor Viganò seria um ótimo, né, digamos, um ótimo candidato, né, pena que ele foi excomungado, né, pelo Francisco, né, e senão hoje faria parte ali do colégio ali dos cardeais, né. Então, assim, são vários legados que a gente pode falar aqui, negativos, a questão da bênção dos homossexuais, né, que causou bastante... Ele foi além, né, se a gente for comparar, né, com os outros, né, antecessores, né, ele deu um passo além, né, ele avançou bastante na questão desse movimento progressista, né, na nova igreja. E agora a gente tem, né, o que nos espera, né, porque parece que a coisa cada vez mais vai piorando, né. Igual a gente estava conversando, né, quando a gente estava vindo para gravar, que independente de quem entrar ali, né, vindo dessa estrutura nova, a eleição ela não é válida, né. Para ela ser validada, vamos supor que venha um conservador mesmo, ele teria que, igual você falou, né, teria que abandonar tudo, revogar tudo e ainda ter uma nova eleição. Aí sim teríamos um papa válido, porque uma árvore má não pode dar bons frutos, né.
Então, vindo dessa estrutura, dessa nova estrutura, a gente não deve esperar que vamos ter um papa. Mas pode vir para o mundo aí, né, um conservador, ou um pior ainda, como você falou aí, né? É uma situação, assim, é difícil a gente saber, a gente falar para as pessoas como é que Como é que vai resolver, né? Como Muita é que- gente pergunta isso, né? como é que vai resolver essa situação, né, da igreja, né? Como teremos um papa, né? E isso vai ter que acontecer, né? A igreja, ela precisa de um papa. Então, é difícil saber como isso se dará, mas a gente pode especular, né? Isso não tem problema nenhum a gente começar a especular. Por exemplo, existe um candidato que é muito conservador, que seria assim, um milagre se ele fosse eleito, né? que é o Raymond Burke, que é um cardeal dos Estados Unidos, defendido pelo Donald Trump. Ele é um ferrenho defensor das missas tradicionais, foi um ferrenho crítico, né, das posições, né, dos movimentos feitos por Francisco, né, um cardeal muito conservador mesmo. Então, ele é um potencial eleito, ele tem o potencial de ser eleito papa, dentro ali da contexto da nova igreja. Supondo que ele se torne, né, um eleito, né, pela nova igreja, que é quase impossível, só um milagre, ele poderia, né, diante dessa situação, reconhecer a nulidade, né, do Vaticano II, dizer que todas as ordenações que foram reformadas são ordenações inválidas, as sagrações são inválidas, o Vaticano II é nulo, é tudo uma grande... acabar com tipo assim, decretar que a Igreja Católica parou no tempo, né? Vamos parou dizer ali, assim. depois do concílio não é mais igreja. Não é mais igreja. Ele mesmo reconhecer e, sei lá, e juntar os católicos do mundo e... Agora, você lembra? A gente falou aqui da crise do Ocidente, foi mais ou menos assim. Uhum. Aqueles eram 3 papas e teve aqueles que foram renunciando, vendo que estava errado. Aí acho que um só, né, como a gente falou aqui, né, que quis continuar, mas não teve força, eles foram e abriram uma nova eleição e aí restauraram o papado. Seria algo a se especular, né? Igual você falou, é um milagre, né? Ele é bem conservador e o Trump apoia ele. Não sei qual seria a influência de Donald Trump. O problema é que, igual eu falei aqui, dos 135 cardeais, hoje são mais de 200, dos 135 que têm menos de 80 anos, 108 foram nomeados por Francisco, né? A probabilidade Ou seja, de entrar um de Francisco é muito grande. É muito grande. Ué. Exatamente, de ser um progressista é enorme. Então é só um milagre mesmo, uma intervenção divina que pode um conservador ser eleito e mesmo assim ele teria que considerar que tudo pós-conciliar está nulo, anular tudo e dizer que essa igreja não é igreja católica e seria uma situação, um milagre gigantesco, né? Agora, o pior da linha que a gente pode dizer aí, né? Tem aquele que você falou, né? O Matteo Zuppi. Esse é o pior. Da Itália. Os dois piores que eu considero, os potenciais, né? É o Matteo Zuppi e o Manuel Fernandes, né? Que é o Tútil. Tem um brasileiro também, não tem? Tem brasileiro. Olha, assim, tem um brasileiro, mas seria também terrível, né? Não terrível pra gente, né? Porque pra nós não faz diferença, né? Terrível pros que estão na nova igreja e, por exemplo, pro pessoal do Centro Dom Bosco, Fraternidade, né? Seria esses cardeais mais progressistas seriam mais complicados, seria mais complicado você defender um sujeito desse como Papa. Por exemplo, Matteo Zuppi. Ele é extremamente progressista, né? Ele também já deu sinais né, movimento LGBT. Ele escreveu um prefácio de um livro de um padre americano dos Estados Unidos que defende a aproximação da igreja com LGBTs, entendeu? Que é o livro, o nome do livro é Construindo Pontes. Ele fez esse prefácio desse livro e esse padre, James Smith, ele é extremamente pró-LGBT. E esse Matteo Zuppi, né, que é o prefeito da congregação
bispos da Ele aqui, Itália? ó, ele tá aqui, ó. Ele é presidente da Conferência Episcopal Italiana e membro da comunidade de San Egídio, um movimento católico dedicado à paz e ao diálogo interreligioso. Então, e ele também é o queridinho aí do sistema, né? Da Deep Church, né? Como aponta lá o Monsieur Viganò. Ele é dos globalistas, né? Da mídia, da grande mídia. Ele já está sendo mais badalado aí, né? Está sendo mais... Hoje até eu estava vendo um vídeo que aquela correspondente da Globo já falando desse Matheus Zuppi aí. Já estão jogando para ele, né? Que é o queridinho. Eu acho que o Manuel Fernandes, o Tuccio, ele é mais ainda progressista. Eu não sei se ele é tão progressista. Eu acho que ele não vai ser eleito. A coisa ele é tão feia ali no na Tuccio, situação, né? que eu acho que até os cardeais não vão querer votar nele, porque a coisa seria terrível, né? Seria... Porque ele já foi levantada até a possibilidade dele ser mesmo por pessoas, né? Por padres, né? Que ele é homossexual. Então, pensa só, você tem um padre, um papa, né? Pensa o pessoal né? Como é que seria, né? Ia ser difícil defender esse pontificado. Né? E as pessoas podem falar, né, Marcelo? Mas é o Espírito Santo que elege, mas naquela estrutura ali, Deus está longe. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, ali é como se fosse uma manipulação mesmo, né? Pois é, e a gente vai ver aí com o decorrer dos dias, né? Eu acho que existem as casas de apostas, né? Que já estão... Quem será o próximo? Quem será? Tem uns mais tem o africano, né? Que é tem um africano. É o Friendly Umbongo. Ele é meio assim... Pelo que eu li, ele é meio assim ambíguo, né? Ele tem algumas posturas mais conservadoras e outras mais progressistas, né? Mas como a questão dele ser africano, né? Uma coisa que talvez vai pesar, né? A pessoa, o primeiro papa é africano, não sei o quê. Isso. Aí pode ser que ele ganhe alguns votos. Então... Mas ele fica no meio termo, né? Ele foi contra a questão do casamento da bênção, né? Dos homossexuais e declarou isso publicamente. Mas ele tem umas posições, assim, progressistas também. Então, é uma pessoa, seria um candidato das duas vias ali, né? Mas vamos ver o que nos espera, né? Para esse ano aí, provavelmente mês de maio, nós teremos aí um novo Papa da Nova Igreja, né? Agora, você não acha? Eu estava pensando também. Vamos supor que venha esse ultraconservador aí, mas ele não faça nada, apoia o Vaticano II. Muitas pessoas podem ficar em confusão também, né? E achar que tá resolvendo alguma coisa, né? Até dentro do meio sede vacantista mesmo. Eu acho que se vier um ultraconservador vamos supor que venha mesmo esse cardeal aí, o Raymond de Burke, ele tomar posições muito conservadoras, mesmo dentro da estrutura da Nova Igreja, ele vai causar muita dúvida, né, em pessoas que são sede-vacantistas e realmente pode ser... Os sede-privacionistas que acreditam no Papa material, pode achar que ele vai ganhar formalidade. Exatamente. E esse é o grande problema também, né? Eu não sei qual seria o propósito de Deus, né? Se seria melhor um ultraconservador que não aceitasse né, o Vaticano II, ou um progressista mesmo para desmascarar mesmo que a igreja está sem papa. Para nós, sede-vacantistas, seria melhor que fosse mesmo o pior. Se for para né? Se for para ser um conservador, que seja aquele conservador que vire a mesa, né? Aquele conservador que realmente vire a mesa, declare tudo nulo, as ordenações, e convoque um novo conclave, né? Que aí teria que ter um novo conclave, porque a eleição é nula. Seria algo histórico, né? Talvez, pensa só, se algo desse tamanho acontecesse, né? Como é que ia ser a reação do sistema, né? Da mídia, dos globalistas? Nossa, seria... Será que ele não seria morto, né? Não conseguiria nem fazer, né? Será que ele conseguiria? Porque imagina só, até os próprios católicos da Nova Igreja, qual seria a reação? Quantos iam apoiar? A maioria talvez não apoiaria. Então isso causaria
só mesmo só mesmo Deus, né, do lado dessa pessoa mesmo e atuando ali que conseguiria dar força para essa pessoa manter uma posição tão radical aí para restabelecer o papado na igreja, né? Mas uma hora a gente vai ter que resolver essa questão, né? Uma hora tem que resolver. Uma hora tem que resolver. Talvez também eu vejo por um outro lado, o que pode acontecer? Ao invés de vir um ultraconservador, virar a mesa e tudo isso aí que a gente está especulando, pode ser que venha um progressista muito forte mesmo, como o Tútil, por exemplo, né? É uma possibilidade que desmascare tudo. Tipo assim, comece a aceitar LGBT, casamento de homossexual dentro da igreja, transforme a nova igreja numa igreja anglicana mesmo. Aprova o aborto, um monte de coisas absurdas mesmo. Tirar a máscara mesmo, digamos assim. Ordenar mulheres, a coisa degringolar mesmo. Qual seria a consequência disso? Muitos católicos abandonariam essa nova igreja e viriam para a tradição católica. Viriam para o sedevacantismo, viriam para a fraternidade, e isso aumentaria muito o número de católicos tradicionalistas, de tal forma que esses católicos estariam no mundo todo, teríamos mais padres, mais bispos, e com esse tamanho gigantesco de católicos tradicionalistas, sedevacantistas, nós conseguiríamos fazer um conclave, né, e eleger um papa mesmo. E a nova igreja ficaria esvaziada, né? Você entendeu o raciocínio também? Com certeza. Poderia ser dessa forma Poderia também. ser dessa forma. Agora, uma situação que ficou até interessante, né? Que agora, com a morte dele, todo mundo é sede vacante, né? Pois é, o pessoal tá falando aí, né? E a igreja, assim, pra você ver, nós não temos papa, né? Desde Pio XII. Desde Pio XII. A nova igreja não tem papa desde hoje, né? E esse papa, né, não vai ter tão cedo, né? Digamos daqui um mês. Francisco foi rápido, não foi? Eu acho que Francisco foi rápido. Foi 12 anos. Lembro. 12 anos. Não, a eleição. O tempo de eleição, né? Porque porque o Ratzinger renunciou. Não teve o funeral. Não teve funeral, então foi mais rápido. Exatamente. Agora não, agora tem todo o funeral, vai durar aí uma semana, né? Até os chefes de estado tem que ir pro Vaticano lá, então isso leva um tempo. Então assim, a nova igreja tá sem papa, né? E vai ficar durante um mês aí, mais ou menos. E a igreja continua de pé, gente. Porque para quem fala que a igreja sem papa é uma igreja que não existe, né? É uma igreja inexistente, que as portas do inferno prevalecem, né? Quando a igreja está sem papa. E nos períodos de vacância, a igreja deixa de existir? Não. Né? Então, esse é um outro argumento. Uma coisa interessante que aconteceu hoje também é que o presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, né? Sim. Klaus Schwab, ele renunciou ao cargo dele no mesmo dia da morte do Francisco. Estranho, né? Isso causou estranheza por quê? Porque Monsenhor Viganò, ele denunciou a infiltração do Klaus Schwab no Vaticano através do Francisco. Ele denuncia isso, o Monsenhor Viganò, e isso acaba sendo confirmado, né, com a renúncia dele no mesmo dia da morte. É estranho. Eles eram comunados, os dois. O próprio Monsenhor Viganò denuncia isso, que ele se infiltrou no Vaticano através do Francisco, né, com toda aquela questão da infiltração maçônica dentro do Vaticano. Foi o Klaus Schwab com o Francisco ali, colocando ele dentro do Vaticano. Pô, e no mesmo dia que ele morre, ele vai renunciar ao cargo? É estranho. Isso não confirma o que Monsenhor Viganò disse, né? Acerca no passado, dele, né? Então, assim, uma coisa também interessante que tem que ser colocada aí. O Marcos Fontoura, aos poucos a gente vai lendo aqui, pode deixar nos comentários aí, ele fez um questionamento aqui, ó. Se o próximo fizer isso, vocês dois se juntariam a ele para eleger um novo Papa? Eu não faria isso, pois seria uma emboscada.
Poxa, igual você falou, se ele chegasse, revogasse tudo, falasse que estava tudo errado e vamos abrir um novo conclave. A gente tem que tomar cuidado o seguinte, para quando surgir um novo Papa, né, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa posição sede vacante não seja uma posição que seja... Porque, tipo assim, nós somos sede vacantistas até o momento que não tiver Papa. No momento que tiver um Papa, nós devemos deixar de ser sede vacantista. Exatamente, ué. Porque, assim, eu acredito que mesmo... a gente tem que tomar muito cuidado que a nossa posição sede vacantista não seja uma posição extremada, de tal forma que mesmo se você tem um Papa eleito, um Papa legítimo, tomar cuidado para você não ficar ali no sede vacantismo como se fosse uma religião. Entendeu? O sede vacantismo não é uma religião. O sede vacantismo é uma posição teológica. Então Deus vai mostrar para nós, né, com certeza, que se tivermos um Papa, Deus vai mostrar isso pra gente, né? A gente tem os bispos, os padres, né, que estão sempre nos orientando. Eles mesmos vão tomar a frente então, e vai assim, orientar. Tem que tomar cuidado para o sede vacantismo não tornar uma religião também, porque eu acredito... Aí é o que o pessoal fala, né, que é o sede vacantista eternos, né? Eterno, sede vacantista eterno. Isso aí. Exatamente, então... eu acredito que se surgir um cardeal conservador aí, ele renunciar tudo, né? Dizer que, ó, minha sagração não foi válida, tudo que veio pós Vaticano II tá anulado. Tá tudo cancelado. A igreja vai retomar de Pio XII para cá. E eu vou me sagrar novamente, vou me ordenar, como é que a gente vai duvidar? Difícil, né? É difícil, então, verdade. Assim, e convocar um conclave e participar os bispos, né? Aí vamos lá, bota lá o Monsenhor Varunas, vai todo mundo lá, o Monsenhor Espina, faz um acordo, junto os católicos, todo mundo. É difícil você não aceitar, né? Vai ser difícil não aceitar, só se a pessoa... Ela é um sede vacantista eternos, né? Aí sim vai ser um protestante, como muitos ficam colocando nos comentários aqui, falando que a gente é protestante, aí sim, ué. Porque... Não vai querer se submeter a um papa? Se um cardeal, reconhecer toda a heresia que foi cancelar, né, a nova igreja, né? Acabar com a nova igreja e dizer que a igreja católica é a igreja até 1959, 58... como é que você não vai seguir, né? É difícil, cara, é muito difícil. Seria, né? Sobre esse Klaus que você falou, a pessoa aqui fez um comentário, falou que ele passou o cargo para a herdeira. Eu não tô sabendo, assim, o desenrolar, eu sei que ele renunciou e isso aí causou também uma desconfiança, né? Porque logo no mesmo dia da morte... não, é muito estranho. Eles estavam comungados, ou estava coluio, né? Segundo o Monsenhor Viganò, e renuncia. Agora, também, aí surge a pergunta, né? E não tem como. Por que ele logo renunciou, né? Logo que morreu, ele já arrumou um jeito de sair fora. Porque o Klaus Schwab é como se fosse diz que ele tem envolvimento com satanismo. O pessoal fala aí, o pessoal da teoria da conspiração. Da conspiração, né? Fala que ele tem o negócio ele é pesado. Então, assim... E ele seria o líder político, né? Que estaria juntamente com um líder religioso, né? O falso profeta e o anticristo. E o anticristo, assim, né? Agora, tá dizendo aí que ele passou o cargo para uma herdeira, né? Então seria, não sei, né? Sei lá. Aí tem outro falando aqui, ó, não tem como sair dessa estrutura algum papa legítimo. Não, nós concordamos, não viaje na maionese, mas a gente também tem que acreditar que um milagre pode acontecer, é o que a gente tá falando. Isso seria um milagre, né? Algo extraordinário. O Monsenhor Viganò não saiu da estrutura? E ninguém imaginava que ia acontecer aquilo. Ele saiu, foi excomungado e tá lá, saiu da estrutura. Ele se sagrou sob condição. Teve vários padres que saíram da estrutura, que renunciaram à nova igreja e se tornaram sede-vacantistas. Tem um monte. Tem um monte. Tem fiéis também que saíram da estrutura. A gente tá falando da questão dele sair e reconhecer. Reconhecer que a nova igreja não é a igreja católica. E dizer que tudo isso aí foi falso, foi herege, que o Concílio Vaticano II foi um concílio
herege. Que não foi um concílio dogmático. Não, eles falam que não foi dogmático, não pode nem falar dessa forma. Ele foi dogmático por alguns pontos ali, mas que ele foi errado, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não é porque tá lá o cardeal tá lá na nova igreja que, né, ele não pode se converter, tá perdido, vai pro inferno, que não, mas se ele renunciar tudo que aconteceu, ele pode ser sim uma pessoa que vá colocar ordem na casa, convocar um novo conclave e... porque ele não pode vir com essa história de que o Concílio Vaticano... Ele não pode ir também com essa história falando que o Concílio Vaticano foi pastoral, né? Igual muitos querem defender e continuar ali. Aí não é papa. Ele tem que vir e sair destruindo tudo mesmo. É uma especulação nossa aqui. A gente tá só conjecturando aqui, especulando. Porque assim, é um fato histórico, né? E Deus tá vendo tudo isso acontecer e a gente não sabe quais são os planos de Deus, né? Tanto pode acontecer de uma forma de vir um conservador e a gente acha muito difícil, é praticamente impossível isso acontecer. Impossível, mas como para Deus nada é impossível. Um milagre. E também o outro lado que eu falei, que pode vir um progressista como o Tucci ou como esse Mateus Zuppi e ser pior que acabar com tudo mesmo e desmascarar a nova igreja e aprovar casamento. Aí quem está lá no tradicionalismo lá, né, ligado a essa nova igreja, qual que vai ser a postura? Pensa só, os carismáticos, que são bem assim, são mais escrupulosos, digamos assim. São mais ali, né? Não tô dizendo o pessoal da Teologia da Libertação, que é mais liberal. Pensa só, vem um papa, né, reconhecido por eles, que vai aprovar ordenação de mulheres, que vai dizer que o aborto, igual alguns cardeais defendem, a questão do aborto, assim, que não deve penalizar o aborto. Então, assim, pensa só, o que esse pessoal vai arrumar? Eu acho que eles vão... Também pensei. Eles vão acabar indo pro tradicionalismo, pro sedevacantismo, né? Como já acontece hoje, né? Ontem a gente foi lá na missa lá em Cachoeira Paulista, e em Cachoeira Paulista ali é o centro do carismatismo, né? Que é onde fica a Canção Nova, onde surgiu tudo ali. E tem muitas pessoas que hoje, né, hoje mesmo saem do movimento carismático e vai pro sedevacantismo, né? Imagina só um papa mais escancarado. Então isso vai engrossar o caldo do sedevacantismo no mundo inteiro, de tal forma que a igreja católica verdadeira vai ter maior número de fiéis do que a igreja falsa anglicana. E isso pode gerar uma situação de tamanho e grandeza, de que aí sim a gente consiga ter um conclave, né? E reverter, né? E reverter também dessa forma. Enquanto isso é tudo assim, a gente está especulando juntamente com vocês aí nos comentários aí. Agora, o que também começou a repercutir muito agora, o que já estava antes, é a questão do Apocalipse, né? Que o próximo agora vai ser o falso profeta. Não sei se você tem a passagem aí, não sei se é Apocalipse 17, que fala dos... Vou tentar achar aqui. Fala dos 7 reis, né? Que o 8º rei seria o anticristo. O pessoal tá colocando muito isso na internet. Mas o 7º rei, né? Os 7 seriam os supostos papas, né? O primeiro, será que é o primeiro depois do concílio? Aí seria, a gente iria pro 7º? Porque pra mim os falsos profetas é um conjunto de falsos papas, né? Então vou tentar achar aqui, ó. Então vai ser o 7º, vai ser esse próximo. Aí depois desse que vem o 8º, que é o anticristo, entendeu? Eu realmente eu tenho visto bastante o pessoal no Twitter, o pessoal da teoria da conspiração, né? Dizendo muito isso. Agora tá citando bastante aquela profecia de São Malaquias. Que o próximo é o falso profeta. Mas essa profecia de São Malaquias a gente já discutiu aqui, né? Então, diz que essa é uma falsa profecia. Mas tem essa questão do Apocalipse mesmo, né? Que dos 8 reis, né? Que o 8º seria o... Eu acho que é Apocalipse 17. Eu não achei aqui não. Eu tentei achar aqui, mas... Se alguém puder... Postar aí o capítulo. Entendeu? Tem um Live Pix, mas ainda não tá funcionando, não. Na próxima a gente tenta colocar aí. Se o pessoal quiser mandar mensagem. Quiser ajudar aí o trabalho, a gente vai botar um Pix aí pra quem quiser ajudar. Mas hoje não tá funcionando ainda. Uhum. Mas e assim, agora cresceu mesmo, né? Estão falando forte mesmo.
que é o falso e que vai apoiar o anticristo e tudo. É tudo especulação também, né, Marcel? Especulação. Hoje foi assim, um dia que o mundo amanheceu com essa notícia aí. E a gente vai fazer outros vídeos, né? Porque até a eleição mesmo, né? O conclave vai ter muita especulação ainda. Né? A gente está aqui sempre fazendo os vídeos pro pessoal, atualizando o pessoal. E quem quiser interagindo com a gente aí, fazendo comentários. Pode fazer comentários, perguntas. O pessoal tá falando aqui, o próximo é falso profeta, aí tá dando uma risada, né? Esse último era o quê, então? Se o próximo é o falso, né? Pois é. O que Francisco fez. O pessoal fala por causa daquela figura do Apocalipse, né? É uma pessoa. É uma pessoa. Mas essa profecia aí, ela é meio duvidosa. Você não é obrigado a acreditar, né? Algumas pessoas dizem que até é falsa. Que até é falsa. Então, não dá muito pra você dar crédito a isso, né? Porque pra mim o falso profeta é desde Roncalli pra cá, ué. É quando eles começaram a destruir a igreja e fazer o que eles querem. Pois é. Pra mim, todos eles trabalham pra isso, né? Agora, igual você falou, agora vamos ver como vai ser. Se vai ser um pior ainda, que vai demolir mais ainda, né? A gente não sabe. Ou um meio termo. E um Francisco... Sei lá, será que é um João Paulo III? Né? Que vai ser ali um carismático, que não vai ser tão... Se bem que ele também foi bem escandaloso, né? Ou um Bento XVII... E a pessoa vê um Pio XIII. Nossa. O pessoal podia especular aí quem as apostas aí, colocar as apostas na mesa, né? Seria? Quem será o nome do novo Papa, né? Falaram aqui a respeito da sua câmera, mas pra gente aqui tá normal aí, não tá, Arthur? A minha? É da cadeira? Não, aqui, deixa eu ver. Não tá aparecendo ali não, Não tá aparecendo não, pelo menos aqui. Tem sim, ali no finalzinho ali. Puxa ela pra lá, puxa ela pro seu lado aí. Aí, vai, mais. Aí, agora saiu, realmente. Valeu aí, pessoal. Valeu aí, pessoal. Pelo feedback. Então, seria algo também que vai nos mostrar qual seria a característica, né, desse novo pontificado, né? Se ele vier um Francisco II, vai ser a continuidade do legado do Francisco. Se for um João Paulo III... O pior seria um Pio XIII, né? Pio XIII. Pensa só. Um Pio XIII, né? Ou Pedro II, né? Ou Pedro II, o pessoal fala, né? Vamos ver se tem mais comentário. Pode comentar aí, pessoal. Gregório XVII. Recentemente, este Bergoglio disse que Deus precisa dos homens para ser Deus. E várias outras coisas, né? Quantas coisas que ele falou, né? Se a gente for elencar aqui, que o inferno dizendo que o inferno não existe. Que todas as religiões são linguagens. Que são como idiomas, né? A Pachamama que ele introduziu lá. E, nossa, muitos feitos, né? A estátua de Lutero. Então, assim, coisas mesmo pesadas, mesmo escandalosas, que Francisco deixou aí como legado negativo, né? Se somando aí aos anteriores, né? Digamos assim. Agora vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas eu acho que é isso aí. Vamos ver se tem mais aí. Vai botando aí, pessoal. Bota aí. Não, tem gente que acredita, entendeu? É uma coisa que ela não é um dogma, né? A gente não, mas olha só, essa questão de São Malaquias... porque o Bruno tá falando aqui porque o rapaz falou aqui, ó. Profecia de São Malaquias não pode ser falsa, pois ele acertou todas até Pio XII. Impossível não ter um fundo de verdade e uma profecia de quase 600 anos. Mas eu já vi, assim, artigos, né, defendendo que essa profecia não foi a profecia de São Malaquias. Defendendo com base mesmo histórica e tudo, né. Eu não lembro qual foi o argumento, né, mas se especularmos em cima da profecia de São Malaquias, o próximo é o anticristo, é o falso profeta, né? Não seria? É o que estão falando, seria. Então, mas se você parar pra pensar, o falso profeta seria o pior... já tá em ação há muito tempo. Não, mas o falso profeta como uma pessoa, um personagem, entendeu? Né, o que eles... Estão dizendo que seria a pessoa mesmo, né? Entendi. Um personagem. Um personagem. Um personagem. Queria apontar o anticristo. É um personagem do mesmo do Apocalipse. Sim, como tem as duas bestas lá. Seria o líder religioso ou o líder político. Nesse sentido pode ser, né, Marcel? Pode ser o que vai apontar, ué. Pode ser que... Pode ser. Então não tem a questão do Nostradamus? Que o pessoal...
que foi dito aí? Foi ano passado. Já falava que o Nostradamus, em 2025, que teria uma eleição aí. Até Nostradamus acertou aí. Acertou. Se o pessoal quiser pesquisar aí, Nostradamus, ele fez profecias acerca de 2025. Agora, eu não lembro o que ele falou que viria, né? Se seria Da morte do Papa, isso não sei. ele fala, o Nostradamus. Tem essa profecia também que rodou a internet. Não no ano passado, foi em fevereiro, quando o Bergoglio estava prestes a... Tava lá mal, bem mal, né? O pessoal achava que ele ia morrer agora no carnaval. Só que ele não morreu, né? Lembra que a gente até fez o vídeo aqui? Sim, ele não morreu. E nessa época surgiram várias profecias, né? São Malaquias e também essa profecia de Nostradamus aí, acerca de 2025, que mostra aí essa morte aí que acabou acontecendo, né? Estão falando aqui o argumento que o Bruno comentou ali, ó. Existem falsos profetas, aqueles que negam a Cristo, e o falso profeta que vai pavimentar o anticristo, como se fosse a besta propriamente dita ali, né? Pois é. Uma das bestas do Apocalipse, né? Pois Tudo pode. Vamos ver o desenrolar de Não, do tudo. jeito que o mundo tá, o mundo não vai muito longe, né? Se a gente for para pensar, olha como é que tá hoje o mundo, né? Na questão moral, na questão tecnológica também. Hoje a gente tem uma tecnologia tão gigantesca que o homem já tá querendo se achar como se fosse Deus, né? E eu acredito que Deus não vai deixar o homem ir tão longe. Você vê esse negócio de inteligência artificial, é uma coisa assim, que dá até medo. Então, a gente tá no final dos tempos, eu acredito firmemente nisso aí. Não tem como ir muito longe, né? Tanto a questão da crise na igreja, tudo que aconteceu, né, que Nossa Senhora profetizou em La Salette, né, que aconteceria isso, né, a questão de Fátima, do terceiro segredo, que acabou sendo omitido justamente porque... Mas o padre Gabriel falou que o terceiro segredo tem umas partes ali que tá no índex, né? Você viu ele falando uma vez aqui? Não vi não. Algumas partes, mas essa parte que fala do anticristo ali, me parece que não está. Eu já ouvi falar de La Salette, né? Porque fala que Roma... Ah, não, tá certo, rapaz. Eu tô confundindo. É isso mesmo, é La Salette. Eu confundi, não. La Salette porque fala que Roma viajei agora seria aqui. a sede do anticristo. Isso aí. E Roma é uma figura... Exatamente, me corrigiu na boa aí. Tem essa questão, não é mesmo? Mas é uma profecia de Nossa Senhora que realmente diz que Roma perderia a fé e se tornaria sede do anticristo. Exatamente. E Fátima, o segredo foi omitido, né? O terceiro segredo. Que compromete justamente os próprios que tinham acesso a esse segredo, né? Então... E tem até uma especulação, né? Que a irmã Lúcia, que aceitou o Vaticano, ela é falsa, né? Fizeram uma comparação de imagens, de foto. Tem um rapaz que ele é até da Fraternidade São Pio X, esqueci o nome dele, o pessoal deve saber. Ele tem um estudo, né? Ele prova, né, de forma bastante convincente, né, com fotos, de que realmente trocaram, né? Colocaram uma sósia no lugar da verdadeira irmã Lúcia, né? E tem várias fotos, a questão até a dentição, né? Os dentes. Os dentes, é bem diferente mesmo. Ele no início ele não acreditava, né? Mas depois que ele se aprofundou, ele acabou se tornando um defensor ferrenho aí dessa teoria aí, que realmente... Porque o terceiro segredo, ele não foi revelado justamente porque comprometia eles próprios. Né? Eles estariam se entregando a eles mesmos. E Nossa Senhora pediu para que fosse revelado na década de 60, justamente durante ali a transição, né, dessa corrupção aí, dessa ruptura, digamos assim, e não foi revelado. E eles seguraram, aí depois seguraram tanto, fizeram tanto mistério, havia várias especulações, tinha reportagem no Fantástico, o pessoal especulando acerca do terceiro segredo. Aí daqui a pouco o pessoal, não, o terceiro segredo foi a tentativa de assassinato de João Paulo II. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você olha lá o que Nossa Senhora disse, não tem nada a ver. Fala do vigário que tá numa montanha, que vem uns soldados com um fuzil e... Então não tem nada a ver com o que aconteceu com o João Paulo II. O rapaz, você falou que é o professor Carlos Bezerra. É isso aí, professor Carlos Bezerra. Carlos Bezerra. Ele defende bastante essa tese. Então existe muita coisa que acontece nos bastidores que a gente não sabe, até mesmo no Vaticano, né? Corrupção. Muita coisa. Tanto que existem até livros, né, escritos, romances
com histórias de papas, sósias de papas, assassinatos. Então, assim, realmente muita coisa acontece ali que a gente não... que realmente daria uma bela história de teoria aí da conspiração. Você falou da IA, o rapaz falou aqui, ó. Cara, IA não é um problema. O problema é a desinformação. ChatGPT erra um monte, por exemplo. Não, verdade, mas eu digo não na questão de evolução tecnológica, né? A coisa tá tão... A coisa evolui tão mais rápido, né? Assim, o crescimento é exponencial, né? Hoje, antigamente, né? Se a gente for pensar a idade moderna, né? Até inventar energia elétrica, demorou séculos, né? Para você chegar na energia elétrica, né? Depois disso, para você chegar na invenção do computador, demorou o quê? Décadas, né? Aí do computador pro celular já foi menos. Aí do celular pra internet foi menos. Hoje em dia, né, a tecnologia ela cresce em um ano, ela cresce como se fosse 100 anos. Né? Muito rápido, né? Se a gente for colocar no século passado. Então, um ano você avança 100 anos. Então, esse lance da IA que eu falei, ela pode tomar uma consciência praticamente humana, como se fosse uma pessoa mesmo, né? Que eles chamam o AGI, né? Que é quando a IA ela vai alcançar a consciência de uma pessoa mesmo. Isso não está longe de acontecer. Não está mesmo, não. É uma coisa assustadora. Acho que já deu essa live, né, Marcel? Uma live não muito longa, mas igual você falou, né? Vamos tentar trazer mais aqui na medida que for acontecendo as coisas. E vamos ver o que vai dar, né? O pessoal quiser deixar perguntas aí pra gente ir respondendo nos comentários. Pra gente é sempre um prazer. E pedir pro pessoal se inscrever, compartilhar os vídeos aí, se inscrever no canal, pra ajudar a dar esse apoio aí pro canal, pra que alcance mais pessoas. Isso aí, então, pessoal. Vamos ficar aqui nessa live e vamos ficar ligados aí nos próximos acontecimentos. Fiquem com Deus aí. Salve Maria. Salve Maria.